mecanismos de filtragem, algumas normas, tá? Classificação de filtros, alguns modelos que são disponíveis de filtros, tá? Estruturas e alguns exemplos de instalação. Na verdade, um trágico, por sinal. Bom, sobre o tamanho de partículas, tem algumas partículas que a gente adota como são importantes, né? Então, por exemplo, 25 micra. Essa é a menor partícula visível no nu, tá? De meio a 2 micras é uma partícula de interesse médico. Maior que 10, ela não decanta facilmente. De 2 a 10, ela decanta sem corrente de ar. E de meio micro ou menor que meio micro, ela não cai, tá? Aqui só aparece sobre essa palavra micra. Eu achava uma palavra feia até, né? Aí eu fui pesquisar isso aí. Na faculdade eu aprendi que micra é o plural de micron. Na verdade, nós falamos microns. Eu falo microns de vez em quando também, tá? Mas é um erro, porque micron é uma palavra derivada do grego e plural é micra, não é micron, tá? Então, só que tem discussão. Já pesquisei no fórum também, alguns acham que microns é aceitável, mas enfim, eu acho que micra é que é o correto, só para curiosidade, tá? Bom, para vocês terem alguma ideia de quantidade de pó na atmosfera, maior que 0,3 micron, em uma cidade industrial, a gente tem mais ou menos 10 milhões de partículas maior que 0,3 por pé cúbico de ar, e em zona rural, 1 milhão por pé cúbico, tá? Um pé cúbico dá mais ou menos 28 litros. Então, você imagina um volume de 28 litros, em uma zona industrial, 10 milhões de partículas maior que 0,3 micron, tá? Aqui é como se dá a distribuição das partículas. Então, essa imagem aqui são os tamanhos das partículas, das maiores para as menores. Então, aqui dá um tamanho médio das partículas. Então, por exemplo, partículas de 20 micra, ok? Ela representa em termos percentual de 0,05% presente na atmosfera, quer dizer, pouca quantidade, né? Só que tem um volume grande, mais ou menos 28% de volume na atmosfera, tá? Por quê? Pelo tamanho dela, né? E por serem partículas grandes, são emitidas normalmente por filtros mais grossos, tá? Aí partículas de 7,5 micra representam mais ou menos 17% em termos de número de partículas de suspensão, tem um volume considerado, 52%, e já são filtradas por filtros que vão na classe de M5 até o F9, ok? E partículas pequenininhas, vamos partir agora lá para 0,25, que é a menor aqui do painel, né? Percebe assim, que ela tem 92% das partículas de suspensão, de 0,25 micron, porém só tem 1% de volume, porque ela é muito pequenininha. E é retida por filtro absoluto normalmente, tá? Então aqui é mais ou menos como está a distribuição da poeira atmosférica, ok? Aqui mostra para nós por que é, não diria proibido, mas por que se evita ao máximo pessoas numa sala limpa. Para ter uma ideia, uma pessoa sentada como vocês, sem fazer movimento, ela gera 100 mil partículas por minuto, maior que 0,3 micron, tá? Então é muita partícula, né? Uma pessoa com ligeiro movimento já vai para 1 milhão. Então uma pessoa caminhando, lentamente inclusive, 1 metro por segundo, gera 5 milhões de partículas por minuto, maior que 0,3 micron. Então esse é um dos motivos que em uma sala limpa você, olha, vou te colocar o máximo das pessoas para fora, evitar o máximo para justamente evitar isso, né? E por isso também que você fica todo paramentado, ok? Bom, mas as partículas estão aí, tem que ser retida, né? Não tem jeito. Então, o que nós temos é alguns mecanismos, né? Aqui tem um filtro de ar, então. Essa imagem é de um filtro de ar limpo, ok? E esse aqui já com partículas retidas nele, né? E o que a gente tem de mecanismo, então? Vou mostrar alguns para vocês, tá? Tem o que a gente chama de efeito peneira. Fácil de entender. Você tem duas fibras, uma partícula maior que o espaço entre elas, a partícula simplesmente fica retida ali, tá certo? Efeito peneira. Tem o efeito inercial, que uma partícula ela tem um tamanho grande, relativamente grande. Essa partícula ela não acompanha aqui o fluxo de ar pelo tamanho dela, ela segue reta, acaba batendo na fibra e acaba ficando retida, tá? Então esse aqui a gente chama de efeito inercial. Tem o que a gente chama de intercepção direta, tá? Esse aqui o que é? Essa partícula tem um diâmetro menor do que a própria fibra, ela acompanha o fluxo de ar e ela acaba se chocando com a fibra e ela acaba grudando na fibra do lado também, tá? Então esse aqui a gente chama de intercepção direta. E tem outra interessante, que é a que a gente chama de difusão browniana.
Aqui são partículas muito pequenininhas que ela tem um efeito totalmente maluco. Ela vai em todas as direções, independente do fluxo de ar, acaba se chocando contra uma fibra e acaba sendo retida, tá? Isso aqui é difusão browniana. Bom, qual é a importância de mostrar esses mecanismos aqui? É que existe um tamanho de partícula que ele não é pequeno o suficiente para ser retido pela difusão browniana, nem grande para ser retido pelo outro método, que é uma partícula crítica, tá? Até uns anos se falava na partícula 0,3, tanto que o absoluto falava em 0,3, né? Mas de uns anos para cá eles falam em partículas de 0,12 e 0,15 micron, tá? Justamente por isso então, ela tem um tamanho que não é pequenininha para ser retida por aqui, nem grande pelo outro, né? Então por isso que ela é uma partícula crítica, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre ela também. Bom, sobre normas, o que nós temos? Essa NBR 16401 ela está em revisão, ok? E ela fala sobre instalações de ar-condicionado, e é dividida em 3 partes: projeto de instalação, parâmetro de conforto e qualidade do ar. Como o tema nosso aqui é qualidade do ar, a gente vai pegar essa parte 3 aqui, tá bom? Essa norma aqui é de 2008, ela está sendo revisada, ok? Não sei se para esse ano agora que entra, se ela vai estar pronta ou não, tá? Então, essa é a norma aqui, 16401. Dentro dela, ela cita outra norma, que é a EN, tá? E essa norma que ela cita, ela está desatualizada dentro dessa norma de ar-condicionado, porque essa norma é de 2008, e ela está adotando uma norma de 2002, e está desatualizada, tá? Mas ela mostra aqui esse quadro com essa filtragem, G1 a G4 para filtro grosso, e F5 a F9 para filtro fino, tá? Então aqui a gente vai ver que isso aqui vai mudar, tá? Pela atualização da norma. Dentro dessa norma ainda, ele apresenta a classe mínima de filtragem dependendo do ambiente. Então, por exemplo, um supermercado, ele fala em G4, um saguão de aeroporto, ele fala em F5, que agora é M5, tá? Uma biblioteca já fala em G3 mais F8 e por aí em diante, tá? Então, aquela norma de ar-condicionado prevê, ele dá uma ideia do tipo de filtro que você deve usar no seu sistema. E daí tem as normas que são específicas de filtragem, tá? Então aquilo é para ar-condicionado, aqui é para filtragem, né? Então tem as normas de filtros grossos, médios e finos, e tem de absoluto. De grossos, médios e finos tem a N779, que é do ano de 2012. Aquela anterior do ar-condicionado é baseada nessa mesma N, só que de 2008, tá? Perdão, de 2002. É essa N aqui, tá? Por isso que como ela foi publicada em 2008, gera essa diferença, tá? Tem a NBR, que é uma cópia da EN, tá? E ela trata então de filtros grossos, médios e finos. Então aqui agora, ao invés de chamar de filtro F5, F6 fino, ele passou para ser médio. Então foi criada essa nova categoria aqui. Então aquilo que era F5, F6 passou a ser M5, M6. Então hoje, se você especificar um filtro F5, F6, está errado, tá? O correto é M5, M6, ok? Filtros grossos manteve, de G1 G4, e depois os demais finos, F7, 8 e 9, ok? E tem também a norma de filtro absoluto. Tem essas duas aqui, que é a E1822, que é do ano de 2011, e tem essa NBR 29463, que é cópia de uma ISO de 2014, que ela tem uma série então de filtros absolutos. E aqui no Brasil, qual que se usa esse aqui, ó? Essa coluna do meio aqui, que é o H13, H14, segundo a N, ou ISO 35 e 45H, conforme a SNBR, tá? Então essas são normas específicas de filtro, ok? Bom, teste de filtro grosso é feito da seguinte forma: você tem uma bancada de teste. Então, como o filtro grosso, o importante dele é o peso, né? Porque é uma partícula grossa, ela pesa mais. Você se baseia no teste em função de peso, tá? Não tamanho de partícula. Então, conhecendo as partículas, o peso dela, né? Você gera um tanto antes do filtro, pesa depois, aí você tem a eficiência do filtro, tá? Então esse é o filtro grosso, basicamente dessa maneira que é feito o teste, ok? O filtro médio e fino, você já tem preocupação com partículas de 0,4 micron, tá? Que são partículas pequenas, com um peso não significativo, então aí você vai reter a quantidade de partícula mesmo, ok? Então esquece o peso, né? Então você gera antes do seu filtro uma quantidade de partículas, que com uma sonda você consegue contar isso, aí você vê quanto tem antes, vê quanto tem depois e tira a eficiência do filtro, ok? Então assim é que é feito esse teste, tá? Aí o que acontece?
Em 2012, quando foi feita essa norma N, que ela foi revisada, na verdade, além de você criar aquela classe de filtro M5 e M6, tem mais uma alteração bem significativa, que é isso aqui, ó. Ensaio com mídia descarregada eletrostaticamente, tá? O que é isso? Todo mundo, quando criança, já passou o pente no cabelo, pegou um monte de papelzinho picado, encostou o pente e ele atraiu, tá certo? Por quê? O pente, ele consegue, quando você faz isso, ele tem um efeito eletrostático, então ele atrai aquele papel. E alguns filtros de fibra sintética, normalmente, dependendo do tipo de ambiente que ele está, da qualidade do ar que ele está ali, ele pode ganhar esse efeito eletrostático. Então ele atrai as partículas. Quando ele atrai a partícula, ele aumenta a eficiência, tá certo? Então o que a norma fez então? Como tem filtro que tem isso, tem filtro que não tem, vamos fazer o seguinte. Agora, quando você definir a sua classe de filtragem, essa mídia tem que estar descarregada eletrostaticamente. Você tem que ir lá descarregar ela e aí você vê a eficiência do filtro, tá? Então, como alguns filtros perderam esse efeito de atrair as partículas, eles foram reclassificados para uma categoria inferior, tá? Tanto que se você pegar um folheto da Trox, por exemplo, anterior a 2012, tem filtro lá que vai aparecer que é um F9. Se você pegar esse mesmo filtro hoje, que a gente fabrica ainda, vai aparecer como F8. Então não é que teve um erro de impressão, ou que a Trox manipulou algum número, não é isso. É que simplesmente com a mudança da norma, a gente foi obrigado então a corrigir essa classe no filtro, tá? Então é por causa desse efeito eletrostático, ok? Isso aqui é uma bancada